Eu saúdo a todos os retirantes com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Ainda de pé um pouquinho, só um versículo que diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Amém. Poder sentar. É uma visão diferente. Tudo tem um início, tudo tem uma primeira vez, e eu me sinto muito honrado, e sinto o peso da responsabilidade. Em meio a grandes homens, ungidos do Senhor, gabaritados, com um currículo, dispensa comentários, e com a responsabilidade de falar para vocês, varoas, o hino que o Senhor tem nos dado como tema descreve direitinho vocês. Varoas que têm valor. E o Senhor tem nos convocado para fazermos parte de um projeto todo especial. E nós devemos encarar com muita seriedade. Porque algumas vezes o Senhor falou para nós de forma que nos deixa preocupados. Quando o Senhor fala de monturo, de ficar à margem da estrada, é algo que nós devemos realmente encarar com muita seriedade esse convite maravilhoso de Deus para nós. Um retiro que o Senhor tem se feito presente de uma maneira muito especial, com várias mensagens cantadas, testemunhos dos feitos, do trabalhar de Deus nas nossas vidas, mensagens através dos nossos pastores, são momentos que o Senhor nos chama para um particular, para aprendermos com Ele. Pastor Elias, nessa oração, falou que nós, de nós mesmos, não temos nada. E é real. Mas o Senhor tem tudo.
Ele é o nosso tudo e tem tudo para nos dar. Ouvindo o recado do Senhor para nós nesta noite, através da profecia, me veio uma experiência, um feito, um milagre de Deus nas nossas vidas. Toda obra é participante. Quando Deus abençoa você, o Senhor está abençoando a mim. Quando o Senhor abençoa um de nós, o Senhor está abençoando a todos. Fomos chamados para vivermos juntos, para estarmos juntos. É um coletivo. E há uns anos atrás, pouco antes da pandemia, talvez em 19, se eu não me engano, mas não altera o feito maravilhoso do Senhor nas nossas vidas. Eu trabalhava diretamente junto com minha esposa, como presidente da mocidade na igreja em Itamaraju, e chegou a data do retiro, e a responsabilidade que o Senhor nos deu de estarmos presentes. E a gente faz, às vezes é um pouco mais difícil, a grande maioria faz parte do Rio e Grande Rio, eu já fiz parte, né, nascido aqui, mas hoje a gente está um pouquinho distante, passa de 1.000 quilômetros um pouquinho, mas para quem está mais distante, a tendência é dificultar um pouquinho mais, não desmerecendo a luta que você que mora aqui em São Miguel também tem. Não podemos deixar de reconhecer, todos nós temos, mas a distância também nos traz mais dificuldade, é mais dispendioso, é mais custoso. E tinha uma jovem desejosa de estar presente, mas ela estava com um problema de saúde bem sério no seu ouvido, e tinha um caroço, e se eu não me engano esse caroço estava cada dia tomando proporção maior, crescendo, e o risco de crescer para dentro até atingir o cérebro, e era grave, apesar de que no momento as coisas estavam ainda sob o controle, mas com o passar do tempo a tendência era agravar. E viemos com uma série de recomendações dos pais preocupados, pastor isso, pastor aquilo, e o remédio tem que estar com algodão, e nós viemos de Kombi, e não tem ar-condicionado fechadinho, então se você fecha os vidros também, né, aquilo é lata pura, esquenta pra caramba. E viemos e em um dado momento, não sei, partiu de quem, chegou um pedido para que orássemos, e o pastor Luiz então foi convidado para fazer essa oração, e fez a oração pela jovem. Parece que ela tinha se apresentado na ocasião, fez uma oração, o que dizemos, uma oração normal, simples, e fez a oração. O retiro continuou no seu andamento, teve o seu fim, fomos embora, e chegou o dia dela fazer o seu retorno, e os médicos até hoje estão se perguntando, cadê o caroço? A profecia que nós lemos hoje, que foi lida hoje, nós ouvimos o recado de Deus, que nós ouvimos para nós, fala muito a respeito disso. O Senhor falou que não nos impede de buscarmos
profissionais, a medicina, medicamentos, mas Ele tem prazer de nos ver nos seus pés. E às vezes nós não temos experimentado mais da graça maravilhosa, mais do poder de Deus, é porque nós temos ido pouco a Ele, ou não temos ido mais. Se formos mais, receberemos mais, porque Ele é um Pai bondoso, que tem prazer de nos abençoar. E ficou registrado na Escritura para nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. O Senhor quer nos fazer, conforme eu ouvi há uns tempos atrás, pelo nosso presidente, o Senhor nos chamou para vivermos bem em tempos difíceis. Está um desespero. Está um desespero, é guerra em vários pontos, em várias áreas, e o Senhor tem nos feito desfrutar de uma paz maravilhosa. Eu costumo, meus momentos a sós com Deus, principalmente quando eu reconheço que eu estou aquém do que o Senhor tem esperado de mim, eu peço ao Senhor misericórdia, Senhor, permita que eu esteja pelo menos. Se o Senhor não ver mais graça em mim, se eu não conseguir dar o grau, Senhor, que Tu tem esperado de mim, e permita, Senhor, pelo menos que eu fique como um simples servo de banco, como costumamos dizer, mas mais importante do que ser é estar. E estar nesta obra é maravilhoso, fazer parte desta obra é maravilhoso, independente da função, da posição, do cargo. Nós fomos escolhidos por Deus para fazermos parte de um projeto maravilhoso, não na vida de um povo isolado, mas na vida da sua igreja na terra, e começou por nós. É um processo de restauração. E o Senhor, nesses encontros conosco, que Ele tem nos convidado, que Ele tem nos convocado, Ele vem nos instruindo, Ele vem nos ensinando, a fim de que chegamos onde Ele espera que nós venhamos chegar. Irmãos, pastores amados, irmãs, eu li vou ser breve, eu li um versículo, no capítulo 1 de 2 Timóteo, no versículo de número 5, e eu acho que é um versículo que tem muito a ver com o momento, com o retiro, porque o Senhor tem chamado a cada um de nós, apesar de estarmos em um coletivo e vivendo todos uma mesma coisa, o Senhor tem chamado a cada um de nós também para vivermos missões individuais, particulares, e está sobre a responsabilidade de vocês, varoas, a missão de deixar vir
de não impedir que os filhos que o Senhor já tem contado para você, que nasça. E é um ponto também que nos traz muita preocupação, porque o que nós mais ouvimos hoje é totalmente diferente da linha que o Senhor traçou para nós. Isso é loucura. Não sei quantos filhos, e nos dias que estamos vivendo, e infelizmente até no nosso meio, conselhos de profeta velho. Fecha os teus ouvidos, não dá ouvido isso não. Deus não está nesse negócio não. Deus não está nesse negócio não. Mas Ele sabe quantos filhos Ele tem para cada um de nós. E o verso 5, de 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo, apóstolo, pastor Paulo, escrevendo ao seu filho, estamos falando de filho, essa é a linha, filhos, escrevendo ao seu filho na fé. Não tinha o DNA de Paulo não, tinha o mesmo sangue que corria na veia de Paulo, corria na veia de Timóteo, não, mas era o filho na fé. Ele escreve e diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Timóteo, ele não aprendeu sozinho, ele veio numa linha que Deus tinha traçado para ele, e tinha comissionado a sua mãe, a sua avó, para essa missão especial, de criá-lo nos caminhos e cumprir nos propósitos que o Senhor tinha reservado para ele. Notamos que essa fé sem fingimento, ou seja, uma fé sincera, real, e é isso que o Senhor espera de nós, sinceridade. Primeiro estava sobre a vida da avó, passou para a mãe, e agora Timóteo está vivendo esta mesma experiência. É passado. A responsabilidade que nós temos, que o Senhor tem nos dado de criarmos os nossos filhos nos seus caminhos, não para nós, mas criarmos para o Senhor. Conforme ouvimos na mensagem que o pastor Elimar trouxe ontem, ou melhor, que o Senhor nos trouxe ontem através da instrumentalidade do seu ungido. Quem foi Samuel? Profeta, sacerdote, juiz, um homem de respeito, de uma importância muito grande na vida, na existência do povo de Israel, mas teve um papel fundamental que o seu pai e a sua mãe tiveram que desempenhar para fazê-lo chegar no propósito que Deus tinha designado para ele. Se Eucana, se Ana cruza os braços e espera as coisas acontecerem, não é por aí não, porque o Senhor não nos chamou para ficarmos parados, como inertes. O Senhor nos chamou para trabalhar na sua obra, dentro da área que Ele tem comissionado a cada um de nós. Me lembro, e na minha juventude,
meio rebelde. Chegou um momento que pai, não quero mais não. Eu sou filho do saudoso pastor Sebastião Franco Corrêa. Falei, pai, não quero mais não. E conselho, sim, mas respeitou o meu direito, ou o direito que eu achava que eu tinha, e passei então 5 anos fora da membresia da igreja, fora da obra. Crente é crente. Na membresia da igreja ele é crente, fora da membresia da igreja ele é crente. Está todo errado, todo ruim, mas tem uma marca. E eu vivendo a minha vida, 16 para 17 anos, em 2006, o Senhor usou o seu vaso, por misericórdia, a irmã Maria da Graça, no dia 18 de abril de 2006, e começou a falar para o pastor Sebastião algumas orientações, ensinando ele algumas coisas, e começou a entrar na particularidade dos seus filhos, e os filhos que não era filho dele de sangue, mas o Senhor estava dando, que eram os genros, e o Senhor veio trabalhando nessa linha, ensinando como trabalhar, e teve um momento que o Senhor falou assim, ungido até aquele mais fraquinho, aí o Senhor estava se referindo a mim, ungido, o adversário quer roubar o teu filho, e deu a missão a ele, não deixa não. E a partir daí, eu vi, não o começo, mas eu vi uma intensificação. Jesus estava dormindo, ou acordado ali, altas madrugadas, eu via quando a porta era aberta, os passos, e daqui a pouco a mão, do meu pai sobre a minha cabeça, a mão da minha mãe sobre a minha cabeça. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A missão que o Senhor tem dado a você, não deixa ninguém tomar o seu lugar, não. Abraça, agarre, não dê o seu lugar a outro, não. Fica firme aí, fica firme, firme. O Senhor conta conosco, apesar dele ter total condição de fazer sozinho, ele falou isso para nós, tem condição de fazer sozinho, ou como ele fez na transição de Saul para Davi, ele rejeita Saul, e coloca alguém melhor do que Saul para reinar
para estar na posição que antes ela era dele. Não permita não. Senhor, esse lugar que é meu, o Senhor me deu. Eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu quero ter condição de fazer, de viver a sua obra. E não fazer parte daquele grupo que o Senhor falou para nós, triste, de que veriam, mas não participariam. Mas termos a felicidade de fazermos parte daquele grupo que vai ver e vai participar. E a obra de Deus está num andamento maravilhoso. Às vezes, pensamos que sabemos alguma coisa e começamos a questionar. Mas isso, e aquilo, outro, indagações, e o Senhor não tem satisfação para nos dar. Ele vai continuar fazendo, e com pressa, porque o que tinha que atrasar, já atrasou, daqui para frente, não tem mais atraso. Eu tenho pensado em algo, por esses dias, e tenho visto isso acontecer, que em pouco tempo, muita coisa tem acontecido, e daqui para frente eu entendo que é assim. Pouco tempo, muita coisa acontecendo, e eu preciso acelerar os meus passos, para acompanhar os passos do Senhor, que está também acelerado, porque Ele falou que vai tirar o atraso da sua obra, e Ele tem tirado o atraso da sua obra. E eu peço ao Senhor condição, para a orientação maravilhosa que Ele deu ao seu ungido, a nossa liderança, ungido, quando eu tirar meu pé, você coloca o seu, e eu quero, quando meu presidente tirar o pé dele, eu ter condição de colocar o meu, e você, ovelha, quando o seu pastor tirar o pé dele, você coloca o seu. Essa é a vontade de Deus para nós, essa é a vontade de Deus para nós, líderes, liderados, independente de posição, andarmos de acordo com o que o Senhor tem nos chamado para andar, vivermos de acordo com o que o Senhor tem nos chamado para vivermos, sem invenção de modas. Cuidado com o fruto que o Senhor tem te dado, cuidado com as distrações que você tem colocado na mão dEle, para sobrar mais tempo para você. Cuidado, essa ferramenta é maligna, o Senhor falou para nós. Não deixa de fazer o que o Senhor mandou, não. Você vai ver o resultado lá na frente. Veremos o resultado lá na frente. Ungido, o adversário quer roubar o teu filho. E a profecia de hoje nos alertou muito bem sobre isso. Ele está de olho em todos nós. Ele não quer ver o nosso sucesso. Ele não quer nos ver vivendo momentos de paz. Ele tem trabalhado intensamente para nos fazer desviar dos caminhos do Senhor, mas há poder no sangue de Jesus. Ungido, o adversário quer roubar o teu filho, não deixa não. E permitindo o Senhor, dia 5 de janeiro de 2026, eu completo 8 anos de ministério pastoral. Dia 10 de abril, eu completo 4 anos na frente, na missão que o Senhor me deu, de apacentar a igreja em Itamaraju. E se o Senhor permitir, no mesmo dia 10 de abril, estarei completando meus 37 anos.
Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.